Olá, meu nome é Natália. Hoje eu estou aqui para contar o testemunho da minha filha Lara. Tudo começou lá em 2020, no dia 3/5. Nós estávamos na pandemia, era aniversário dela e eu tinha feito um bolinho para comemorar o aniversário em casa. Nesse dia ela começou a apresentar febre e eu achei que era uma virose comum de criança. Mediquei e continuamos a comemoração. Só que os dias foram passando e a febre não cessava, E eu percebi que ela estava ficando mais debilitada, ela não estava se alimentando direito, então eu e meu marido resolvemos levar ela no hospital. Chegando no hospital, depois de serem feitos alguns exames, ela foi diagnosticada com pneumonia viral. Precisou ficar internada durante uma semana para ser feito o tratamento. E no dia da alta, ela saiu com os exames laboratoriais alterados, Ela estava com anemia, plaqueta baixa, imunidade baixa. E o que os médicos me falaram foi que era devido ao quadro viral, mas que ela ia recuperar. Voltamos para casa e depois de uns 3 dias ela começou a apresentar febre novamente. Só que junto com essas febres estavam vindo as dores na perna. E essas dores nas perninhas dela eram tão fortes que ela não conseguia andar, Ela chegou a ficar sem andar. Então eu, desesperada, muito angustiada já com aquela situação, sem saber o que ela tinha, procurei o ortopedista. Ela chegou a engessar a perninha, porque ele disse que tinha uma trinquinha no osso da perna. Ela ficou com a perninha 15 dias engessada e quando removeu o gesso, as dores continuavam e a febre persistia todos os dias. E eu, agoniada, levando no pediatra, levava no hospital e não conseguia saber, não tinha um diagnóstico certo do que ela tinha. E foi quando a pediatra me falou: olha, eu vou encaminhar você para o onco-hematologista para a gente investigar mais a fundo o que ela tem. E quando eu entrei naquela sala na oncologia, eu já me senti desesperada, porque eu nunca imaginei estar com a minha filha, naquela situação, naquela sala de oncologia. E passamos por consulta com o oncologista. Depois de ser feita uma bateria de exames, ele não conseguia me dar um diagnóstico. Ele me falava que era um quadro realmente viral, mais prolongado, e que ela ia recuperar, Porque uma hora o hemograma dela melhorava, outra hora piorava, e eu sem conseguir digerir aquilo, até que se passaram 3 meses, e ele falou: olha, eu vou encaminhar vocês para o reumatologista. E quando nós chegamos no reumatologista, nós contamos todo o diagnóstico de Lara, todos os sintomas que Lara vinha apresentando desde maio até agosto. Ele olhou os exames de Lara, avaliou ela, sentou na cadeira na nossa frente e falou: olha, diante do que vocês me relataram, vendo os exames dela, está muito característico de leucemia. E naquele momento, meu chão abriu, eu não consegui lhe responder, não consegui questionar, eu só sabia chorar. E ele me falou que já era para ter feito um mielograma nela, que é o exame da medula, e que ele iria agendar para o outro dia mesmo. Eu saí de lá destruída. E no outro dia foi agendado o mielograma dela, nós fomos para o hospital, demos entrada no internamento, ela internou na UTI. Nesse mesmo dia do mielograma, ela foi para o centro cirúrgico fazer o mielograma. Saiu do centro cirúrgico, foi para a UTI, porque eles agendaram também para ela tomar uma bolsa de sangue, porque a anemia dela estava muito forte. Então,
E mesmo eu angustiada naquela situação de desespero, com a esperança de sairmos, no outro dia eu estava realmente confiante que nós íamos sair no outro dia. Então, quando ela voltou do centro cirúrgico, depois de ter feito o mielograma, começou a tomar a bolsa de sangue e o hematologista chegou na sala. E eu achei que seria uma visita normal dele para saber como Lara estava. Só que ali ele entrou para me dar a pior notícia da minha vida. A notícia que mudaria totalmente a minha história, a minha vida, a história da minha filha. E o resultado do mielograma já tinha saído e realmente era leucemia. Iríamos dar início ao tratamento. Ele me informou que o tratamento começaria já no outro dia. E enquanto ele me dava a notícia, me falava como iria ser o tratamento, os próximos passos, eu tentei argumentar, tentei falar, mas a minha voz não saía. Eu comecei a gritar de desespero e foi um dia que eu questionei muito a Deus. Eu queria entender o porquê que eu estava passando por aquilo. Eu não conseguia acreditar que a minha filha de apenas 3 anos de idade estava passando por aquilo. E na minha cabeça, foi Deus que tinha permitido, era Deus quem tinha permitido aquela situação, era Deus quem sei lá, talvez ele, uma forma de castigo, não sei, na minha cabeça naquele momento era isso. E para quem estava com esperança de sair no outro dia do hospital, o hematologista nos informou que nós ficaríamos 30 dias internados, pelo menos nessa primeira etapa do tratamento. E quando nós estamos passando por essa situação, por um processo tão doloroso assim, nós não conseguimos enxergar nada de bom. Mas naquele momento, Deus me deu a primeira vitória, que foi a leucemia que ela tinha, era de baixo risco e não tinha se espalhado pelo corpo ainda, estava só na medula. E eu pude ver claramente o cuidado de Deus, porque pelo tempo que se passou, foram 3 meses em busca do diagnóstico, poderia ter se espalhado. Então eu pude ver o cuidado de Deus nesse diagnóstico de Lara. No outro dia, a Larinha começou o tratamento com doses muito altas de corticoide. Ela fazia quimioterapia quase todos os dias. E com 15 dias de tratamento, ela faria um novo mielograma, que faz parte do protocolo. E ela fez esse mielograma e nós recebemos a segunda vitória. O mielograma dela veio limpo, sem células da leucemia. E ela estava respondendo muito bem ao tratamento. Mesmo assim, nós continuamos o tratamento porque é um protocolo de 2 anos e meio que tem que ser seguido independente dos resultados. Depois do diagnóstico, nós tivemos 2 momentos muito difíceis, o primeiro foi na hora de raspar o cabelinho de Lara. Ela tinha 3 aninhos na época, então não entendia muito bem o que estava acontecendo. Ela não entendia o porquê. E eu e meu marido tentamos deixar aquele momento mais leve possível, né? Então, enquanto nós raspávamos, ela raspava do pai e eu ali tentando ser forte, com um sorriso no rosto a todo momento. E depois que nós terminamos, ela me falou assim, me perguntou: mamãe, por que você raspou o meu cabelo? Por que você tirou os meus cachinhos? Eu gostava tanto deles. E naquele momento eu pude sentir Deus me abraçando. Eu senti Deus me consolando naquele momento, porque eu precisava ser forte para ela, eu precisava estar com um sorriso no rosto,
E se não fosse Deus ter me dado essa força que eu precisava ter naquele momento, eu certamente não teria conseguido. Um outro momento foi quando terminamos o tratamento. Ela usava o Portocat. Para quem não sabe, o Portocat é um dispositivo que fica perto do peito. E esse dispositivo ela recebia as medicações e as quimioterapias. E precisou ser removido o Portocat. No dia de remover, tinha que ser no centro cirúrgico e os médicos me informaram que seria um procedimento simples, que duraria no máximo 1 hora. Nós agendamos para a retirada do Portocat, fomos até... nós agendamos o internamento para ela remover esse Portocat. E chegou na porta do centro cirúrgico, mais uma vez eu entreguei a minha filha na mão dos médicos, mas tendo a certeza que Deus estaria na sala do centro cirúrgico, cuidando dela todo o tempo, né? E quando deu 1 hora de cirurgia, eu não tinha notícia da Lara, 2 horas, nada. Quando deu quase 3 horas de cirurgia, a médica sai da sala, eu já desesperada na porta do centro cirúrgico, querendo notícias. E a médica sentou na nossa frente e falou: agora tá tudo bem. E eu desesperada perguntei o que tinha acontecido. Ela falou assim: olha, eu tenho anos de profissão, eu removo Portocat, faço esse procedimento quase toda semana e eu nunca vi nada parecido. E eu perguntei o porquê. Ela falou assim que o procedimento de remover o Portocat faz uma incisão, um cortezinho no pescoço e eles puxam o fio, o dispositivo vem todo junto. E na hora que eles foram puxar esse fio da artéria de Lara, era como se o fio tivesse grudado na artéria, virou uma coisa só. E na hora que eles puxaram, rompeu a artéria de Lara, essa artéria principal do pescoço. E ela perdeu muito sangue. Entraram em contato com o vascular, não tinha cirurgião vascular no hospital. E quando conseguiram contato com o cirurgião, ele informou que demoraria 1 hora para chegar no hospital. E as 2 médicas ficaram 1 hora pressionando com o dedo a artéria de Lara para ela não perder tanto sangue. Então, mais uma vez, nesse momento, eu pude ver o cuidado de Deus com a vida de Lara, porque naquela cirurgia eu poderia ter perdido a minha filha, mas eu tenho certeza que foi Deus quem cuidou dela e que estava ali junto com aquelas médicas a todo momento. Quando eu fiquei sabendo do centro de cura, faltavam poucos meses para terminar o tratamento. Ela iria fazer novamente um mielograma para confirmar que a medula estava limpa. Então eu fiz a minha inscrição e eu confesso que no primeiro dia não foi fácil vir. Foram muitos impedimentos, porque eu estava prestes a conhecer um Deus que eu não conhecia, que eu desconhecia. E o centro de cura, além de fortalecer a nossa fé, é um lugar de milagres. Nós aprendemos como alcançar a cura e como manter a cura. Me apresentaram um Deus bondoso, um Deus misericordioso e que nos dá por herança uma vida plena. Hoje estar aqui contando o testemunho de Lara é um motivo de gratidão enorme a Deus. Todos os dias, quando eu olho a minha filha em casa, saudável, hoje ela tem 7 anos, brincando, cheio de energia, sendo uma criança, eu só tenho motivos para agradecer a Deus por esse milagre que Ele me permitiu viver. Esse mês de outubro, dia 20 de outubro, completam 2 anos que ela terminou o tratamento. E eu tenho certeza que a Lara está curada para sempre.